Muito bem, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do Jornal Comércio no YouTube. Nós estamos com mais um capítulo, digamos assim, da nossa série com os ex-prefeitos de União da Vitória. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio o ex-prefeito Santim Roveda, 43 anos. Acredito que um dos mais jovens prefeitos da história de União da Vitória. O Santim foi prefeito entre os anos de 2017 a 2020. Santim, seja muito bem-vindo a esse espaço. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Ótimo. Ótimo é a resposta sempre para quando me perguntam se está tudo bem. O otimista faz o mundo acontecer e está aqui junto com você no Grupo Verde Vale. A tradição que tem é boa notícia, boa informação em tempos de fake news, até que a gente percebe notícias distorcidas. O grupo de vocês aqui de comunicação tem uma coerência e um respeito por quem está escutando a rádio, para quem está assistindo a gente, que é incrível e é admirável. Legal, muito obrigado. Santim, geralmente aqui no início das entrevistas a gente traz o currículo do entrevistado, né? Mas aqui nesse quadro é o entrevistado quem vai falar. Então a primeira pergunta é: quem é Santim Roveda? Onde você nasceu? Você é filho de quem? Faz um resumo aí da tua jornada até chegar à Prefeitura de União da Vitória. Vamos tentar começar do começo. Só até a Prefeitura? Paro na Prefeitura? Depois a gente discorre. Então tá bom. Bom, Santim é filho do casal Ayrton Roveda e Hilda Roveda. Esse casal tem uma importância, acho que grande aqui em União da Vitória. A Hilda, minha mãe, é conhecida como a mãe dos mais carentes, os mais necessitados, sempre uma importância grande no Bela Vista, na Limeira, sempre junto com as pessoas mais humildes realmente. O pai também, né, um empresário que se destacou tanto ajudando as pessoas, paraninfo de quase todas as turmas, né, de União da Vitória que iam se formar, dando boi, areia, ajudando, nunca tendo uma visão política quanto a isso. Quem conhece o pai sabe que é a verdade absoluta que eu estou falando, né? E lá atrás foi convocado, né, intimado pelas pessoas para que realmente entrasse na política, fizesse a diferença e fosse uma pessoa que pudesse transformar a União da Vitória. Conseguiu fazer isso. E o que eu acho legal até fazer essa colocaçãozinha. Tem muito político que quer ser político, né? É o sonho do cara ser político. Eu quero, eu sonho, eu vou ser. Não é assim que funciona. Até você que sonha em ser vereador, prefeito, deputado, saiba que você tem que ser demandado pela população. A população tem que ver em você uma esperança. Não você ter isso como meta de vida, não é profissão. Então as pessoas identificam que você tem uma missão, um talento, uma possibilidade de ajudar a sociedade e acabam te chamando. E tem pessoas muitas vezes que têm isso como obstinação. Eu acho um grande erro. Eu vi isso no meu pai, consegui ir pelo mesmo caminho. O pai foi prefeito de União da Vitória. Ele até teve aqui, né? E falou que ele me perguntou quem que foi o melhor prefeito. Ele comentou, parece que você me falou em off aqui, que ele falou de mim. Eu não acho isso, eu discordo. Eu digo que quem foi o melhor prefeito de União da Vitória da história, desses anos todos do nosso município, essa tradição que a gente tem política, foi o Ayrton Roveda. Foi o prefeito que falava: a cidade está bonita, o povo está feliz, que resumidamente não é nada mais do que um ambiente otimista, faz com que o empreendedor invista, com que o trabalhador acorde motivado, com que a cidade realmente tenha um giro econômico, financeiro e de qualidade de vida. Então a frase dele é simples e eu vejo que resume isso, que foi o que eu busquei imitar, na verdade. Foi o prefeito que eu tentei imitar, o Ayrton Roveda, e acho que consegui, foi um grande sucesso. E depois o pai saiu da política, né? Um período, né? Só não tinha reeleição. E a população novamente precisava de um representante na Câmara Federal aqui da região centro-sul do estado. Ele saiu em 96. Isso. E em 98, a região inteira viu nele uma liderança e pediu para ele ser candidato a federal. Não é muito diferente da nossa situação agora. Nós estamos descoberto de um representante daqui, genuíno, né? Daqui de União da Vitória. Temos outras pessoas, sim, que fazem um bom trabalho. Eu não tenho crítica grave absolutamente nenhuma. Temos parlamentares aí que estão junto com o prefeito atual, o Ari Carneiro, que estão ajudando. Mas alguém que saiba exatamente o que acontece na cozinha, no quintal, na sala de casa, como é o meu caso,
Eu acho que nós não temos essa pessoa. Nós temos o Ucem, né? Aqui, que é o nosso deputado estadual, líder do governo, está sempre presente aqui em União da Vitória, como eu também sempre estou, e sabe exatamente as nossas necessidades. Mas um federal nós não temos. Então o pai naquela época se encaixou perfeitamente, a população acreditou, votou em massa nele, né? Foi uma votação incrível que ele teve, principalmente entendendo que era necessário ter alguém daqui representando. E o pai foi deputado federal durante 12 anos, ajudou todos os municípios, conseguiu ser o deputado dos 513, o que é uma marca incrível. Em 2002, eleito como que mais conseguiu liberar emendas de todos os deputados do Brasil. E toda essa trajetória do pai eu fui acompanhando, né? Dentro de casa, Sim. pequenininho, vendo aquela movimentação. Isso eu acho que foi me inspirando. Somente a mim, porque eu sou um dos filhos, né? Dos 5 que tem, né? E dos 5... os 4 nasceram em Porto União, no São Brás, e eu nasci no Regional. É só eu que nasci em União da Você Vitória. foi diferente. Então todos são registrados em União da Vitória, mas eu nasci em União da Vitória. E da política, só eu que segui os passos políticos do pai. Até quando eu falo, filho de político geralmente é político. Não é bem assim, tem mais 4 filhos que não foram para a política, não tem cargo, né? De vez em quando a gente vê aí político tudo cheio de penduricalho, cunhado, parente, irmão, tio, não é o nosso caso. Então a gente fica satisfeito em ver que a gente usa a política para ajudar. E daí, depois de 4 anos que eu nasci aqui, né, estudei... Santos Anjos? Calma lá, estudei primeiro no Anchieta, né? No Anchieta. Não, primeiro ali perto de casa... que tinha ali, eu morava na Cruz Machado ali, né? Na esquina da Cruz Machado, ali na frente da Maco. E daí tinha ali que eu estudei antes, esqueci, bem pertinho de casa, que depois teve até aula de jazz ali com a minha mãe, tudo, esqueci. Mas depois eu estudei no Anchieta, de 1ª a 4ª série, e depois eu estudei no Santos Anjos. E nesse período que eu fui até conhecer a minha esposa, Ana Cláudia, que estudava no São José. Era minha colega. Na mesma sala? Estudei com ela. Com a Ana Cláudia, é verdade, que legal. A mãe da Ana Cláudia também é muito conhecida, né? Tinha a arte e moda na professora Mazília, vendia roupa, comerciante. O vô da Ana Cláudia tinha a Casa Esmeralda, também comerciante. Então a gente tem essa relação de comércio, de indústrias. Nossa família, né? Nós temos a GR, extração de areia. A GR gera muito emprego, é uma das potências econômicas aqui, junto com a madeira, junto com o comércio, junto com uma cidade universitária que nós somos. Nós somos também uma cidade de mineração sílica importante. A gente fornece areia, e não é só fornecer areia ou extrair minério. A gente ajuda a construir o Brasil inteiro. A gente tem regiões do Paraná que a gente não tem uma areia, como o Sudoeste, que é pujante, que vai muita areia nossa daqui para lá. Tem o oeste de Santa Catarina, Chapecó, Xanxerê, Concórdia. A gente tem também empresa em Ponta Grossa, em São Mateus do Sul. Então é uma história realmente de sucesso, onde eu fico feliz de falar isso, porque a gente não vive de política. Então a blusa do Santim, o casaco, a calça, o sapato, não é de política. Então eu não... Se eu sair de cargo hoje, que eu tenho, graças a Deus, a confiança do governador Ratinho Júnior, estou no primeiro escalão hoje participando, eu tenho como viver? Logicamente. Então eu estou na política por missão, realmente, né? Eu estou conseguindo entregar muita coisa e feliz. E nesse período que eu estava aqui em União da Vitória, eu tive, como muitas pessoas, uma ida para Curitiba para fazer faculdade. E lá em Curitiba também tive outras empresas, como também de argamassa, concreto, em Campo Largo, em Bossa Nova, continuando também sempre próximo dos negócios que a gente tem de mineração. E identifiquei, depois que o pai saiu como deputado federal, uma possibilidade de ajudar a minha terra aqui, sabe? E te digo exatamente até quando que foi essa identificação. A gente tinha, naquele período, uns probleminhas do Ucem ser ou não representante estadual, ali em 2013 e 14. E eu nunca foi minha intenção brigar politicamente. Isso é a maior verdade do mundo. E tinha até o Ucem não vai conseguir ser candidato. E eu pensei, se o Ucem não for candidato, eu gostaria de colocar meu nome à disposição como deputado estadual da região. E o Ucem conseguiu uma liminar, assim, depois que eu já tinha lançado meu nome. E não teve como voltar atrás.
E daí teve até uma disputa entre o Usen até para estadual aqui, até ferrenha, assim. E o Usen fez 26 mil votos. Eu fiz 19.700, 20 mil votos. O Usen entrou, né? Tem uma trajetória bacana, né? Auxiliando nossa região, auxiliando o estado. E União da Vitória viu em mim, com a votação que eu tive, uma esperança, né? A gente estava num momento meio morno, assim, uma União da Vitória meio desacreditada. Tinha até frases que eu usava até quando eu era prefeito, que eu falava que na rua a gente escutava, né? Ah, se alguma coisa der certo em União da Vitória é um milagre, né? Algum empreendimento, algum restaurante, que nada aqui dava certo. Falava-se muito isso. E União da Vitória me chamou realmente para ser o representante. Eu até voltei assim com tudo para a União da Vitória, me candidatei, consegui uma eleição expressiva, né? Uma votação que me deixou super feliz realmente, agradecido à população. Gosto sempre de voltar a agradecer aquela votação que a gente teve em 2016. E a gente teve um credenciamento muito grande para poder fazer muita coisa. Então, a pergunta é, quem é o Santinho? Nasceu União da Vitória, cresceu União da Vitória, tem areia debaixo da unha até hoje, né? Do campo aqui, né? Do trabalho. Casei aqui, casei na Catedral, eu e a Ana Cláudia, quando eu tinha 21 anos, bem novo casei, né? Eu tô com a Ana Cláudia faz 25 anos, 26. Então, consegui ter a minha família aí, que é o Henrique, meu filho de 11 anos. Perdi um filho também, que é o Benício, antes do Henrique. A Ana Cláudia engravidou em 2012. E como ela tem bolsa rota, nós não sabíamos disso. E a bolsa dela estourou com 5 meses. E nasceu o Benício ficou na UTI 10 dias e veio a falecer. Daí tem todo aquele trâmite que quem é pai, e eu sou pai que perdi meu filho, Benício, Portes Roveda. Aí tem o trâmite do encaminhamento documental. É uma tristeza, né? Então, só quem é pai sabe como funciona isso. Depois, quando a gente teve a gravidez do Henrique, a gente se preparou muito bem, fez cerclagem. Então, a Ana Cláudia ficou deitada 9 meses, sem levantar praticamente, para conseguir ter o Henrique saudável, forte. Deu tudo certo e a nossa família hoje é eu, Ana Cláudia e Henrique, o nosso núcleo familiar. E preparado para ajudar, né? Às vezes as pessoas não sabem dessas histórias. Eu particularmente não sabia, né? Obrigado por você contar essa passagem da tua vida aqui. O teu pai, o Ayrton Bernardo Roveda, esteve aqui, contou alguns bastidores. Sim. Né? Ele disse que lá na tua casa, ele chegou, reuniu os 5 filhos e perguntou, alguém aqui quer seguir a carreira na política? E o Santinho foi o único que levantou o braço e disse, eu quero. O teu pai é a tua grande inspiração na política, né? Você disse que não é um político de carteirinha, digamos assim, né? Vamos usar esse termo. Mas ele é a tua grande inspiração, é ele que te ensinou a entrar na política, né? Por que você entrou na política, Santinho? Eu entrei porque aqui é a minha casa, aqui é o meu berço. E daí, quando você tem uma visão externa, você está mais longe até da tua casa, você é mais crítico. E eu vi o pai conseguir dar muita esperança, principalmente para os prefeitos, né, como deputado federal, com recurso, com a presença, auxiliando, dando até dicas, orientações, participando do dia a dia dos municípios. E eu vi esse período de União da Vitória e região em baixa, minguado, lá em 2012, 2013. E observando realmente, eu vi que eu tinha possibilidade de contribuição. E eu também fiz uma volta ao mundo, que pouca gente sabe. Até está no meu livro. São 3 coisas que mudaram o Santinho que tem hoje, né? Assim, depois do meu livro, mais coisas me alteraram, né? Mas a minha volta ao mundo em 2008 e 2009, que é uma volta ao mundo que eu estava na empresa, quando o Daniel, meu irmão mais novo, entrou na empresa para trabalhar junto comigo, a gente ficou 1 ano e meio, sócios ali, trabalhando no dia a dia, e o Daniel até comentou comigo, Santinho, tem muita coisa aqui que eu sinto que você dá uma... Você centraliza.
Então eu falei, cara, então se você quiser, eu posso me afastar um pouco para você ficar mais empoderado, né? Daí ele falou, isso quem decide é você, né? E eu falei o seguinte, falei para Ana Cláudia isso, ela falou, por que a gente não tira um período sabático então, né? Pra gente fazer o nosso sonho que a gente tinha há muito tempo, que era viajar 1 mês, 2 meses, assim, em outro país, para ter uma experiência fora. E a gente foi organizando, a gente fez uma volta ao mundo, comprou o ticket, né, Around the World, que é o ticket, a volta ao mundo, e a gente ficou 9 meses viajando o mundo, em quase 40 países, só eu e a Ana Cláudia, e foi uma experiência assim, que me abriu muito a cabeça. A gente morou na Austrália, morou na Nova Zelândia, foi para Indonésia, foi para Tailândia, foi para China, foi para Hong Kong, que não era da China ainda naquele período, foi para o Japão, foi para Amman, para Petra, ali no Oriente Médio, ficou em Israel, conheceu Nazaré, toda aquela região ali da Palestina também. Depois conseguimos, depois do Oriente Médio, Ásia, a gente entrou na Europa, então foi Oceania, Ásia, Europa, só não fomos para a África, né? Então deu uma visão de mundo macro, onde me possibilitou ter mais capacidade e competência também para gerenciar, né? Para ver o que tinha no mundo, que até o que o governador faz muito hoje. A gente vai em missões para a Índia, para a Ásia, para os Estados Unidos, para trazer situações boas. Até a educação que a gente tem. Qual que é a melhor educação do Brasil? Do estado do Paraná. A gente era 7º lugar no IDEB, foi para 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, primeiro lugar há 5 anos, com o primeiro lugar, melhor educação. Isso a gente trouxe da Coreia. A Coreia se modificou e melhorou, alavancou, é uma potência econômica porque focou totalmente na educação. Foi o que o Paraná fez também, fez a diferença. Então, não é bom ter uma visão tapada, né? Olhar para baixo. A gente tem que olhar realmente o mundo, o que está acontecendo de melhor para trazer para a União da Vitória, para Paulo Frontin, para Paula Freitas, para São Mateus do Sul, para Cruz Machado, Bituruna, para General Carneiro, para todo o nosso Paraná, para que a gente realmente mude a vida dos paranaenses. Ô Santinho, o que você recorda da eleição lá em 2016? Aí tem uma coisinha só que eu queria falar que é importante. Você falou que não sabia do falecimento do meu filho. E eu falo pouco, eu falo às vezes, em situações até mais íntimas, como é o nosso caso aqui, que a gente está mais à vontade para falar. Porque eu já vi pessoas se utilizando disso politicamente e eu acho muito desagradável, né? Eu acho feio, acho chato, acho pequeno, pobre de espírito, falar bem a verdade, né? Eu, por exemplo, que estou cuidando hoje do trânsito do estado do Paraná, à frente do departamento de trânsito do estado, eu já tenho um tio, né? Aí é mais fácil, eu vou falar mais, que se acidentou gravemente de moto, de capacete, né? Ficou meses em coma, perdeu a consciência, teve que reaprender a viver, a andar, estava usando capacete, a moto te dá liberdade, mas ela também necessita responsabilidade. E nesse acidente a gente ficou assim também muito traumatizado. Minha mãe, por exemplo, não permite que eu tenha moto, né? Nunca mais permitiu que nenhum filho tivesse, mas não é o tipo de exemplo assim como eu não gosto que me vejam como coitadinho. A gente sabe que tem políticos que dramatizam, né? Porque eu sou perseguido, porque me ajudem, pelo amor de Deus. Não é o meu espírito não permite isso, né? Embora eu diria que aqui em União da Vitória eu sou um pouco perseguido. Bom, Santinho, até para situar quem está nos acompanhando, né? O ex-prefeito Santinho Roveda, hoje é diretor-presidente do Detran do Paraná. Santinho, refazendo a pergunta, o que você lembra da campanha lá em 2016? Quem era o teu principal adversário naquela eleição? Quantos votos você fez? O que você se recorda da campanha? Me lembro, foi bem... A campanha, ela sempre é positiva, te engrandece. E eu digo o seguinte, a gente sempre aprende mais nas dificuldades e na dor, né? A gente melhora, evolui e até muda como pessoa. Eu, geralmente, nas minhas dores, nas minhas dificuldades e desafios, eu sempre tentei achar algo positivo para engrandecer como pessoa. Que eu lembro era o Thiago Pigato, né? O meu adversário na situação ali de prefeitura. E o Thiago é interessante, uma curiosidade. Assim, eu e o Thiago, a gente estudou junto. Sim. De primeira a quarta série no Anchieta.
Então era exatamente o mesmo perfil, assim, se for ver, né? Mesma idade, mesmas características até. E como era uma eleição de mano, foi bem acirrada, foi interessante. Eu aprendi muito na eleição e também o que foi utilizado e que hoje é legal analisar, que como eu sempre tive uma relação próxima com a União da Vitória, né? Estudei aqui, cresci aqui, falei tudo que esse meu amor pela cidade e a minha terra que é aqui, né? Eu, lógico, morei um período em Curitiba como muita gente, né? E utilizaram na eleição esse não é daqui, né? E pegou pegou bem do lado de lá, esse não é daqui. Tanto que de vez em quando tinha até pessoas que chegavam na minha casa, que é minha casa, da Ana Cláudia, que é minha casa, e falavam, nossa, então você mora aqui. Mas eu ficava meio chateado, sabe? Porque pegou essa situação esse não é daqui na época. Depois, lógico, perceberam que eu estava aqui direto, todo dia e noite, trabalhando, incansável. Até eu fui um dos primeiros prefeitos que iniciou essa questão de visibilidade em rede social. O normal era rádio e rádio e rádio, e eu meio que me comunicava principalmente pelas redes sociais, e as rádios pegavam informação, né, depois. Até eu me lembro do Ayrton Maltauro falando, né, o prefeito que está inovando, era uma época meio do prefeito na vitrine, até teve uma reportagem da Exame, eu me lembro, que era o prefeito mudando o perfil. E eu me encaixei muito bem nesse perfil de prefeito mais moderno, mais dinâmico, se comunicando todos os dias. Teve questão ali de uma situação grave de um vendaval, que teve cheias que eu tive ali na Praça do Expedicionário, que depois a gente reformou ela inteira, eu junto até com a motosserra, né, colocando a mão na massa, que não era o normal. O prefeito dava a ordem e a equipe lá executava. Eu estava junto com a equipe da obra, junto com a equipe da agricultura, junto na reforma da ponte do Palmital, que há quase uma década estava destruída, não tinha a ligação entre Cruz Machado e União da Vitória. Eu fui lá junto, né, reconstruir aquela situação. A gente fez a ponte em 3 meses, né, com as nossas mãos, realmente. Então eu consegui surpreender as pessoas pelo trabalho, pela demonstração de dia a dia, eu estar respondendo as pessoas, olhando no olho, eu que respondia as pessoas em Facebook, que também era uma novidade politicamente falando. Então eu não deixava ninguém sem resposta, né? Eu sempre, nunca me omiti, nunca fugi. Então foi uma postura que a União e a região assim aprendeu a iniciar. E o Paraná também, porque não tinha um prefeito na época que atuasse tanto quanto eu, assim, e por isso que eu consegui ter um destaque grande. Até eu imagino que é um dos motivos de eu estar ocupando cargos importantes hoje, como a Secretaria de Justiça e também como a presidência do Detran no estado inteiro, né? São situações que é de grande responsabilidade. Eu acho que começou lá atrás com essa boa intenção que eu tive e esse reconhecimento que eu tive tanto do Beto Richa, quando foi prefeito, tanto quando foi governador, tanto da Cida Borghetti, quando foi governadora, e do governador que hoje está ao meu lado, meu grande amigo, que é o governador Ratinho Júnior. Legal, nós estamos acompanhando aqui, né, ouvindo o ex-prefeito Santinho Roveda nessa nossa série com os ex-prefeitos de União da Vitória. Ô Santinho, qual era a situação econômica do município quando você assumiu a gestão? A situação era dramática, era pesada, ruim, e nem por isso eu vinha e falava pro povo, para a população, para os bairros, para o interior e para o centro, que nós não iríamos conseguir executar grandes projetos. Eu sempre tive a convicção que União da Vitória, que foi a quarta economia do Paraná, quarto PIB, ou quinto, foi o quarto ou quinto PIB. Na década de 50, nós tínhamos aí 5 companhias aéreas no aeroporto. Depois o aeroporto se afundou, virou em nada, fizeram até arrancadão no aeroporto. A gente conseguiu reconstruir essa moral do aeroporto José Cleto, refazer a pista, organizar a parte ali de estrutura, trazer o voo Paraná para cá. A gente continua, desde a minha época, tendo voos semanais para Curitiba, que isso é de suma importância. É importante tanto para carga, para produtos, quanto para passageiros, quanto para empresários, quanto para geração de emprego, empreendedorismo. Então, eu falo que o prefeito, e eu fiz isso, é uma pessoa que tem a obrigação de colocar as pessoas com ânimo para construir a cidade. Quem que faz a cidade?
É você que está escutando a gente agora, é você que está vendo a gente agora nesse momento, é você, peruso, que acredita que mora aqui, que quer ter tua família aqui, que quer ter novos negócios aqui também, que quer ganhar dinheiro, comprar tua casa, melhorar tua casa, comprar teu carro, poder viajar, poder comer bem. É a sociedade que faz a cidade dar certo. E o prefeito, o político, principalmente, número 1, não atrapalha, não sabota, não incomoda e não bota as pessoas para baixo. Eu já vi prefeitos em União da Vitória falar publicamente, aqui realmente a cidade está quebrada, nós só temos um problema, a gente tem um problema grave de fundo, vários municípios têm, não é só a União da Vitória. Né? A cidade vai quebrar, vai chegar um colapso financeiro que não vai ter mais o que fazer, pelo amor de Deus. Se não tem mais o que fazer, tira o cara e coloca alguém competente. Né? Se você está com um CEO, com um presidente de uma empresa que afirma que a empresa vai quebrar, pelo amor de Deus, mude rapidamente esse presidente para que outro presidente criativo, trabalhador, acorde cedo e faça com que isso não aconteça, não é verdade? Então eu sempre tive essa convicção e as pessoas foram percebendo com as minhas ideias, com essa minha visão de mundo que eu tenho, que as coisas eram possíveis. Um grande exemplo que eu fiquei muito conhecido é pela ponte. Sim. Né? Porque eu falei no começo do meu governo que nós tínhamos prioridades absolutas. Dentre essas prioridades, a ponte, né, que era um sonho há 30 anos das pessoas. Por que a ponte mudou a vida? São Cristóvão é um distrito de mais de 25 mil habitantes. Mais de 25 mil habitantes é maior do que 200 municípios do estado do Paraná. Então tem uma relevância muito grande e a gente tinha uma falta de atenção nessa questão de ligação com o centro, por realmente ser difícil, não foi fácil o que a gente fez. Né? A questão da ponte, e eu ensino até hoje, com o meu conhecimento que eu tive, com o livro que eu levo até para os meus colegas prefeitos, colegas que eu falo, porque uma vez prefeito, sempre prefeito, eu tenho alma de prefeito também. Né? Como que a gente faz grandes projetos? A gente sonha, a gente faz pré-projeto, a gente trabalha em cima de projeto executivo, a gente descobre se tem recurso e possibilidades financeiras, grana, a gente vê se essa grana pode ser disponibilizada, se esse projeto realmente foi bem feito, a gente licita e a gente acompanha 24 horas, né? A ponte, por exemplo, todo dia me dava problema, né? Mas o legal também é falar que quando eu comecei a cogitar em entrevistas, em rede social sobre a ponte, eu fui achincalhado, eu fui questionado, eu fui protagonista de piada nos 4 cantos de União da Vitória, porque como fazia 30 anos que todo mundo falava que ia fazer a ponte, eu não tinha o direito de ser um piá ainda novo, né? Que qual é a audácia que eu tinha de vir dizer que eu ia fazer a ponte e brincar com o sentimento das pessoas, principalmente o sentimento das pessoas que moravam em São Cristóvão, né? Que queriam isso há tanto tempo. E como que se outros não fizeram, que se diziam até mais competente que eu agora ia vir fazer, né? Então, no começo foi bem dramático, assim, realmente. Eu saía na rua e as pessoas falavam, me chamavam no canto, sabe? Santinho, só pare de falar que você vai fazer a ponte. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai acabar com a tua carreira política, você vai afundar e nunca mais ninguém vai acreditar em você. Então, eu não me rendia a essas propostas, né? E continuei falando que eu ia fazer e muitas vezes me lembro até um vereador falou, né? Eu não sei onde que tá essa cidade que o Santinho tanto fala que vai fazer e vai fazer Paulina Pigatti, vai fazer Leandro Musulon. Eu tô com medo, sabe? Porque eu tô vereador ao lado dele, apoiando as ideias, as propostas, e eu acho que não vai acontecer. E tudo aconteceu, né? Graças a Deus. O seu Ayrton contou outro bastidor aqui, revelou... A do guardanapo? Não, a da ponte. Que quando você ganhou a eleição... O guardanapo tá no meio da ponte. Depois você conta a do guardanapo. Vocês estavam lá embaixo ali da Ponte Ferro, conversando sobre a ponte, hoje Ponte José Richa. Sim. E o teu pai te disse, a partir do primeiro dia que você assumir a prefeitura, você já vai começar a trabalhar para fazer a ponte. É verdade ou não? É verdade. E além disso, desse episódio que ele falou, tem também o que ele escreveu no guardanapo um dia.
você, meu filho, vai fazer a ponte de São Cristóvão. Então, meio que o que o pai fala muito é verdade, eu concordo plenamente. E você que está conversando, né, junto com a gente, todo mundo, tanta gente aí escutando e vendo a nossa entrevista, as palavras têm poder, né? Você visualizar as situações possíveis, né? Que você tem caminhos para traçar e possibilidades e parceiros para te ajudar também, elas se concretizam. Então, uma das situações que eu quero deixar claro até que eu quero concretizar e vejo, vou batalhar incansavelmente, que hoje não é de minha responsabilidade, porque eu não tenho total poder em cima disso, é uma das funções que o deputado federal faz, que é da 476 e da 153, que é incansavelmente, quando eu tiver essas possibilidades, que hoje eu não tenho, eu vou fazer ela ser uma rodovia digna para escoar nossa produção, para que a gente tenha segurança de transporte, para que a gente tenha infraestrutura para receber novos empregos, novas oportunidades, que hoje a gente tem essa deficiência grave da 153 e da 476. Eu já conversei com o ministro, como presidente do Detran do Estado do Paraná. O ministro até deu uma primeira resposta, mas não está nem 0,8% do que a gente espera e merecemos ter de dignidade a 476 e 153. Então, é uma das minhas... Como a minha meta lá atrás era da ponte, hoje a minha meta é da 476 e da 153. Mas sempre falando a verdade, que é um dos meus, talvez, defeitos. Eu não sou aquele político que vem aqui e fica vendendo, né, cenoura, ouro para iludir as pessoas. Talvez, né, muitas vezes até as pessoas me criticam, porque eu sou muito verdadeiro. Eu sou bom de falar não, eu sou bom de... Eu sempre digo que a verdade não dói. Pra mim não dói, talvez nos outros doa, entende? Mas eu durmo tranquilo, né? Até de vez em quando as pessoas chegam pra mim, você me prometeu isso. Escuta, o que eu prometi? Se eu prometi, acho que eu cumpri, ou eu pode confirmar que eu vou cumprir, entende? Então, não gosto de politicagem. Então, sei que é possível, com representação forte e incansável 24 horas, de um deputado federal, de um representante na Câmara, lá em Brasília, nós termos sucesso com a nossa infraestrutura de rodovia aqui em Nova Vitória. Sem isso, acho pouquíssimo provável. É difícil pra caramba, entende? Ô Santinho, na época em que você era prefeito, quem era o governador, né, do estado e quem eram teus representantes na Assembleia Legislativa? Porque todo prefeito indica alguém, né, para ser um representante, para trazer emendas, porque o município também depende do dinheiro do estado, enfim. Quem era o governador da época, como era a tua relação com ele e quem eram os deputados que te representavam, digamos assim, na Assembleia? Eu sempre me relacionei muito bem com todo mundo, até se me perguntar assim, Santinho, quem são teus inimigos? Eu não tenho inimigo. A verdade é essa, né? Pode ser que de vez em quando alguma pessoa me veja como inimigo. E acho que Deus me protege, sabe? E realmente eu sou um cara muito satisfeito e abençoado, porque eu tenho na minha vida uma gratidão muito grande por todos os caminhos que eu tracei até hoje. Na época nós tínhamos o governador Beto Richa, né? E também tínhamos o Valdir Rossoni como deputado federal e depois como chefe da Casa Civil. Então, o governador Beto Richa, junto com a vice-governadora Cida Borghetti, foram muito atenciosos para a União da Vitória, e os deputados Hussein Bacri, o deputado Bernardo Carli de Guarapuava e o Alexandre Cury eram meus representantes na Assembleia Legislativa. Todos muito dedicados, muito atenciosos, de porta aberta, e não tenho reclamação, assim, absolutamente nenhuma. Muito pelo contrário, só tenho a agradecer, porque o sucesso não foi só do Santinho, foi dessa turma toda, de maneira especial até desse período do Beto, né? Tenho que ressaltar a importância do Valdir Rossoni, porque ele não ajudou só o Santinho, ajudou acho que todos os prefeitos que a gente tinha na época aqui, o Curte, o Neguinho de Bituruna, a gente tinha... Eu era o representante aqui da Ansupar, da Associação dos Municípios, fui também do Cisvale, da Saúde. Então, lógico que fez a diferença ter alguém ali à frente da Casa Civil, como o Valdir, que sabe, conhece a região. E depois a gente teve o governador Ratinho Júnior,
E a Cida Borghetti também, né? Nesse período, a Cida eu me relacionei muito bem com ela, até hoje tenho uma amizade muito grande. A Cida tem uma relação, né, com Porto União também, morou aqui, amiga da minha mãe, amiga do meu pai. E depois que assumiu o governador Ratinho Júnior, as coisas fluíram, né? Embalaram de uma maneira incrível e deu tudo certo, né? Principalmente por ser um mandato só, o que não é normal. Eu não fui para reeleição, nunca quis ir para reeleição, nunca tive isso como objetivo. Fui o único prefeito do Paraná, foi só eu e o Kielce de Londrina, que com boa avaliação não foram para reeleição. Só Por que nós você não dois. foi para reeleição? Eu não fui para reeleição porque eu tinha como meta de vida entregar os meus projetos. E eu entreguei 90% do que eu me propus de projeto, eu entreguei. Eu consegui implementar no município. A gente reformou todas as escolas do município, junto com o secretário da época, o Ricardo Burinhago, meu grande amigo também, e lembrar também do Bashir Abbas, que era meu vice, né, que me ajudou demais, um vice assim, que amigo, não tenho palavras para dizer, a ajuda, o auxílio, a tranquilidade que ele me deu, né, no posto de vice. Então foi um período assim que eu consegui entregar muita coisa e eu consegui ser um prefeito feliz, sabe, prefeito que reclama de vez em quando, não aguento mais, tal. Eu consegui trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, sábado, domingo, feriado, dia santo, faça chuva, faça sol. Eu me expunha muito, né? Então eu sabia que seriam 4 anos de dedicação, 24 horas, todos os segundos da minha vida, para modificar e melhorar a União da Vitória. Então eu não trabalhei para reeleição, né? Não foi esse o motivo. A gente enfrentou também a pandemia, que por mais dramático que tenha sido também a pandemia, em questões de saúde gravíssimas e mortes também que aconteceram em 2021, mas o que a gente encarou ali em 2020? Daí eu estou falando até de pessoas importantes como o Ari Carneiro, né, que foi o nosso secretário de saúde, hoje o nosso atual prefeito, que com a serenidade, com a experiência, com o respeito que tinha da população, que fez a diferença para a União da Vitória de ser conhecida no Brasil inteiro até, como uma das cidades que mais conseguiu conduzir bem a pandemia. A comunicação com a população, né? A interação, o direcionamento, o prefeito se tornou muito vitrine naquele momento, com tomadas de decisão muito complexas, né? A gente decidia se abria comércio, se fechava o comércio, e a gente conseguiu com bom senso, né, com jogo de cintura, principalmente eu e o Ari, à frente dessa situação dramática da pandemia, ter um sucesso muito grande. Acho que também ajudou muito o Ari a ter uma visibilidade para ser o competente prefeito que está sendo aí à frente da prefeitura de União. Foi o maior desafio o período da pandemia na tua gestão? Vou fazer uma pausa dramática porque teve tanto desafio, mas tanto, que foi um dos gigantescos desafios, principalmente no que diz respeito à parte psicológica, porque a gente olhava, né, até tem a música do Raul Seixas lá, né, O Dia que a Terra Parou, que se você lembrar é utópica, né, a música assim, né, e a gente teve na pandemia, neste período, dias em que a Terra parou, literalmente, né, a gente só tinha o prefeito na rua, o caminhão ali recolhendo lixo e as equipes de saúde enquarteladas e todo mundo em casa. Então é inacreditável assim que a gente passou, é estranho, esquisito e eu não tenho palavras para descrever muito bem o sentimento da época, assim, até porque eu que liderava, por exemplo, prefeitos de divisas, né, de Barracão de Nilo Cirqueira, de Rio Negro e Mafra, nós conversávamos direto, como é que está a União da Vitória, conversando com os prefeitos da região. Então, situações assim que é incrível o que aconteceu naquele período. E para você administrar o peso nas costas que você tinha de ter responsabilidade pela vida das pessoas, pela vida das crianças, do adolescente, do adulto, do idoso, né? Então era muito sinistro, sabe, aquela situação, muito nebulosa. Então a gente estava aprendendo, não sabia ainda muito bem o que era, não tinha vacina, não tinha nada, e a tua responsabilidade era meio que apadrinhar, literalmente, a emoção e o desespero de cada um. O desespero das pessoas que estavam com o comércio, com a empresa fechada, que estavam vendo, né, a sua vida desmoronar,
desesperadas, e você, com serenidade, tinha que dar boas respostas. Então a gente conseguiu ter bastante sucesso, acho, naquele período. Ô Santim, acredito que você vai responder que é a Ponte José Richa, né? Mas qual é o maior legado que você deixou para a cidade? Né? E aí pode pegar outras realizações aí que você fez. Quais foram as principais obras, vamos perguntar assim, na tua gestão? Sabe que eu ando muito na rua aqui em Leandro da Vitória, as pessoas sempre lembram do período que eu fui prefeito e pedem muito para eu voltar, sabe? Eu diria que o maior legado foi demonstrar que com competência, energia, time qualificado, você faz sucesso com qualquer coisa. União da Vitória, que estava em baixa, eu tinha muito essa intenção de dizer, ó, eu quero que vocês me deem... União da Vitória é uma Ferrari, né? Ela está bem posicionada, está no entroncamento rodoviário, tem moral e força política, ela precisa realmente de liderança e demonstrar seus grandes potenciais. Então eu queria a chave da Ferrari, né? Agora eu estou à frente do Detran, é até ruim falar isso, mas eu queria a chave da Ferrari para demonstrar que ela pegava 200 por hora, entende? Que ela poderia até dar cavalo de pau se quisesse, né? Então, realmente demonstrar que aquela cidade que todo mundo falava que não tinha possibilidade, que era complicada, que tudo era difícil, faltava realmente alguém à frente que mostrasse que tinha todas as possibilidades de sucesso. Esse é o meu legado. Eu acho que esse é o meu maior legado. Eu não sou só o piá da ponta, até porque eu fiz um monte de ponte no interior também, que não é falado. A gente fez... Eu lembro também um dia que eu fui ali na Braulina Pigato, naquele barral que tinha. Lembra do barral que era uma folia ali, né? Qualquer carro atolava ali, né? E eu fui visitar uma empresa, fui tomar um café, dizer que eu ia fazer ali toda a pavimentação. E os funcionários me receberam daquela maneira, tipo, pô, prefeito, vem aqui de novo, falar que vai mais um prefeito vai vir falar isso aí. Eu falei, não, vai começar dia tal, né? Então são situações que a gente foi conseguindo mudar a cabeça das pessoas. E fez a diferença. Essa questão também da educação, né? Nós conseguimos ser, naquele período, uma referência também no estado inteiro em boa educação, em qualidade de educação, respeitando o professor, respeitando o pai, a mãe, o aluno, a criança, em uniforme, tênis, material escolar, tudo foi providenciado, né? Mas eu acho que o posicionamento de União no estado, ele mudou de patamar. Todo mundo falava de União da Vitória, todo mundo reconhecia o bom trabalho que estava sendo feito e via em União as pessoas até me mandavam, Santinho, você demonstra tão bem que União é uma cidade maravilhosa que dá vontade de morar aí, né? Isso infelizmente passou um pouco, a gente gostaria que voltasse. Ô Santinho, você citou aí que o pessoal te pede, né? Volta para a prefeitura. O teu pai falou isso também. E perguntei para ele, o seu Ayrton, o senhor um dia voltaria? Ele falou, não quero mais, não quero saber, ajudo no que for preciso, ainda tô no meio da política, nos bastidores e tal. Você hoje você é um cara muito novo ainda, né? E hoje você tem outras aspirações. Mas lá, você se enxerga lá na frente, no futuro, é uma aspiração que você tem, voltar a ser um dia prefeito de União da Vitória, não? A minha intenção é fazer bons líderes para assumir a prefeitura, porque é ruim para mim, com as possibilidades que o governador está me dando, e digo, uma das intenções até de estar na Câmara é a pedido do governador. O governador está com um currículo fantástico, vê no Santim uma pessoa de dentro de casa e quer que vá junto, né, nos novos projetos para se posicionar. Então, como a gente conseguiu mudar juntos o estado do Paraná, é o melhor estado do Brasil, o que mais cresce. A gente estava com um PIB aqui, quando assumiu o governo, de 420 bilhões de reais, e a gente vai entregar o dobro do PIB. Então, é um Paraná que conseguiu enriquecer para 800 bilhões esse PIB. E a gente quer também fazer isso com o Brasil, né? Então, a gente tem um Brasil hoje desunido, de extremos, separado. A gente vê que há a possibilidade de, unido e em paz, como a gente fala que está o Paraná hoje, fazer um Brasil também unido e em paz. O Brasil o Brasil é uma Ferrari, entende? Que a gente também quer demonstrar que no mundo
que um mundo que está desconfigurado hoje entre Rússia, Ucrânia, problema no Oriente Médio, Irã, Israel, China, Estados Unidos fazendo essas taxações absurdas. Então o que a gente vê é que o Brasil ainda é uma ilha de possibilidades para apaziguamento, para posicionamento. Ele tem que ser mais importante também no mundo. Mas como? Com diálogo. Com bom trabalho, né? Com competência. E não é o que a gente tem no Brasil hoje. No Paraná a gente tem isso e eu estou muito próximo. Eu estou de mãos dadas, abraçado com o governador. Então não dá para eu simplesmente voltar a ser prefeito nesse momento, que eu amo minha cidade, adoraria. Mas acho que está muito bem representado pelo Ari Carneiro e eu acho que novas lideranças necessitam ser criadas para que a gente tenha realmente ânimo, energia, isso que eu acabei de falar agora, porque o resto é admirável, a postura trabalhadora da nossa gente aqui no União da Vitória, da nossa região, para construir prosperidade. E você vê essas novas lideranças surgindo? Mais ou menos, mais ou menos. Ô Santinho, na tua época de prefeito, como é que era a tua relação com a Uniuv? E como é que você enxerga essa possibilidade de estadualização, né, com essa fusão Uniuv-Unespar? Você concorda que é uma oportunidade que não pode ser perdida? Não concordo. Eu acho que a Uniuv, ela minguou, né? Ela tem necessidades financeiras e competição no mercado de educação hoje muito acirrado, né? A gente tem uma educação hoje de ensino superior que a gente tem realmente esse dia a dia até de preços muito baixos, porque tem mais oportunidade, então tem mais players no mercado do que a gente tinha outrora, né? Como eu falei, eu saí do União da Vitória para fazer o ensino superior em Curitiba. Vários saíram. Hoje não tem mais essa necessidade. A gente tem outras empresas, outras instituições, outras universidades, outras faculdades também entregando em EAD, modernizando, com grandes estruturas, que não é fácil fazer isso, né, num berço municipal, né, que é a Uniuv, que já teve uma representatividade, que já foi gigantesca, que ainda tem muito respeito da população, tem o meu respeito, né? Mas é um outro mundo, o mundo vai mudando, não adianta. A gente tem IA hoje que a gente não tinha, há 2 anos atrás a gente não tinha inteligência artificial que está na nossa mão hoje. A inteligência artificial é só o ChatGPT? Não, tem outros, tem o Manus, tem várias inteligências artificiais que a gente não está demorando para evoluir. E não vai ser muito fácil a vida da Uniuv nessa competição acirradíssima que a gente tem, mesmo tendo o peso da Universidade Estadual do Estado do Paraná, da Unespar, que eu, até quando fui secretário da Justiça, a gente fez grandes parcerias, é uma potência no Estado, pode sim ajudar a Uniuv, pode dar certo, mas eu vejo complicado, entende? Então o Santinho está totalmente animado com essa situação. É um desafio gigantesco que o que eu puder auxiliar, vou auxiliar, mas vejo com dificuldade. E o Fundo de Previdência? Porque hoje é o principal gargalo, digamos, de União da Vitória, porque impede o município de fazer investimentos em outras áreas. Você vê alguma solução para o Fundo de Previdência de União da Vitória, Santinho? Reforma dura, reforma complexa. Londrina estava praticamente afirmando da mesma forma que estava quebrada, que ia quebrar, que o fundo ia quebrar. Fez uma reforma, foi atrás de bons exemplos. A gente tem que imitar reformas duras para serem feitas, que dói na carne, dói no nosso dia a dia. Mas, como eu falei agora, acho que a resposta é bem clara. O mundo está mudando e não é mais ano a ano, é segundo a segundo. Se a gente não age, as situações ficam cada dia mais complexas. Por esse motivo, reforma administrativa para que a gente faça com que o fundo se adapte à realidade atual. Não é só a União da Vitória que passa por isso, vários municípios têm o drama do fundo e é importante todos nós, a sociedade também, entender esse drama. Ex-prefeito Santinho Roveda, como que você enxerga o atual momento e como você projeta o futuro de União da Vitória? Que conselhos você daria para o prefeito Ari Carneiro Júnior? Eu acho que está num bom caminho, o Ari principalmente é bom de diálogo. Eu vou dar um conselho para o Ari Carneiro interessante, assim, que é meu amigo, é dentro da minha casa, né? Então eu tenho um respeito gigante por ele, foi meu secretário, sempre quando foi meu secretário até de saúde ali, a gente tinha
uma intimidade para até troca de experiência. Ele me deu grandes conselhos, eu sou muito grato, ele me ajudou muito, né, como prefeito. Cuidado para você não ficar refém de ninguém, né? Entenda que eu, Santim, sou mais uma pessoa que ama a União da Vitória e que quer ajudar o município. Uma das coisas que eu quero trazer para cá, por exemplo, é Bento, né? Toda em concreto. Porque vai ter talvez mais cheias aí, espero que não sejam cheias gigantescas, que não judiem da nossa população, mas a Bento ainda é um anel importante para nossa cidade. Eu falei com o governador lá no começo da gestão, né? Do Ari, levei o Ari lá, o governador falou que ia proporcionar a Bento e espero que o Ari haja pela consciência dele, é um cara muito competente, fez uma equipe muito boa e que ele continue no caminho do bem, né? A gente viu prefeitos assim recentes muitas vezes ficarem pressionados politicamente e eu acho que cada prefeito tem que assumir a sua responsabilidade de batalhar pela população. Acho que o Ari está fazendo isso, e eu admiro, e espero que ele continue nesse bom caminho. Ô Santim, você acha que não deveria haver... A gente tem uma particularidade aqui na nossa região, que são duas cidades que fazem divisa, né, em dois estados, Porto União e União da Vitória. Não deveria haver uma parceria maior do município de União da Vitória com Porto União, projetos conjuntos aí para os próximos 2, 5, 10 anos, né? Você não é entusiasta disso, de ter projetos conjuntos entre as duas cidades? Eu e o Eliseu fomos responsáveis, né, a ponte mesmo, só lembrando, não estou frisando tanto assim, mas é um bom exemplo. A gente tinha ali um perímetro urbano de Porto União e um perímetro de União da Vitória. Eu chamei o Eliseu me ajudou completamente, né? A gente tem a linha do trem ali passando, até fazendo o túnel para o ciclista melhorar a sua fluidez e mobilidade urbana ali, naquela rotatória que a gente tem nas cabeceiras. Porto União foi extremamente gentil comigo. A gente tem possibilidades até de fazer mais situações importantes quanto a isso. E eu acho que uma das situações que a gente podia evoluir também é na parte do aeroporto, né? Eu penso que o aeroporto lá de Porto União pode nos auxiliar, a gente deveria investir mais tempo para pensar nisso, já está pronto, né? Então, às vezes a gente quer fazer mais um aeroporto, investir mais bilhões, milhões, enquanto a solução está ali e é uma solução política, principalmente de humildade, de saber, de vez em quando, dar um passo para trás, de conversar mais, olhar no olho, em benefício da população. Esse é um dos fatores importantes. E essa questão de a gente unir força federal para que as nossas rodovias possam ter mais uma infraestrutura decente. O quanto a experiência como prefeito te ajudou, né, te moldou para você assumir uma Secretaria de Estado, para você hoje ser diretor-presidente do Detran, o quanto valeu a experiência como prefeito para você hoje estar no cargo atual que você exerce, por exemplo? Muda tudo. A prefeitura mudou a minha personalidade, sinto que me melhorou como pessoa, eu aprendi demais. Foi uma pós-graduação, um doutorado, no dia a dia, tanto é que depois eu escrevi o livro, tem pouca bibliografia, né, dando instrução para prefeito. Eu não sou professor, não quis ensinar ninguém, mas eu quis colocar ali o meu dia a dia, os meus ensinamentos que eu tive à frente da prefeitura. Só tem um livro meu e um prefeito de Goiás também escreveu um livro, e também tem uns livros da coleção da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, que são pouco consultados. E ali eu coloco a minha experiência, o que eu passei à frente da prefeitura, né, essa situação de como trabalhar com deputados estaduais, deputados federais, governo, secretários de Estado, como fazer uma equipe qualificada. Muitas vezes prefeito, né, diz depois, eu não aguento mais pedido de cargo, eu não aguento mais partido que me apoiou no pleito me cobrando porque precisa ser atendido, eu não aguento mais situações ali de dia a dia, que passa 1 ano e meio e ele fala, se eu soubesse que era assim, né, não tinha sofrido tanto. Então são situações ali que eu coloquei, o que eu vivi, para que novos prefeitos, novos executivos possam ter as suas definições mais ágeis, mais rápidas, né? Fez a diferença porque o governador viu em mim uma pessoa com capacidade, com currículo, com entrega para estar à frente de uma secretaria, né? A gente tem aí poucos secretários de Estado, todos de extrema confiança do governador, e eu ser uma dessas pessoas é fundamental.
e a Secretaria da Justiça e Cidadania fez com que eu tivesse mais visibilidade. Eu peguei uma secretaria que tinha só, vamos dizer assim, problemas a resolver e consegui entregar boas respostas para os problemas do dia a dia e também trazer novos projetos para que o Estado ganhasse muito com isso. O governador viu em mim uma pessoa que tinha capacidade de assumir o Departamento de Trânsito do Estado. Muita gente queria estar à frente da presidência do Detran e eu tive o privilégio de ser um escolhido do governador. Então, o Detran é uma potência realmente, que muda a vida das pessoas porque tá no agro, né? Tá na indústria, tá no serviço, tá no dia a dia de todo mundo, de quem é pedestre, de quem é ciclista, de quem é motociclista, de quem anda com o carro, de quem anda com o caminhão. Tem necessidade de dar instrução para que essa harmonização aconteça e é um desafio que eu estou conseguindo também dar boas respostas com bons projetos. A gente tem um lançamento importante aí da CNH Social, de mais de 100 milhões daqui a pouco do projeto Sinaliza, envolvendo todos os municípios do estado do Paraná, ajudando aí para dar sinalização horizontal e vertical e realmente fazendo o que a gente sabe fazer. Demonstrar que o governo Ratinho Júnior é um governo de muito sucesso. Ô Santinho, tenho mais duas perguntas para a gente encerrar aqui a nossa conversa e que eu tenho feito a todos que têm participado desse quadro. Você que foi prefeito, por que é tão difícil? A gente tem grandes indústrias aqui, né, de diferentes setores e que empregam, que geram emprego. Mas por que é tão difícil trazer empresas de fora aqui para a União da Vitória? Não sei, uma multinacional, uma empresa de nível nacional que gere aqui milhares de empregos, né? Por que é tão difícil trazer esse tipo de investimento para cá, na tua visão? Eu acho que a principal questão é a parte de infraestrutura rodoviária, que é muito complicado você escoar a tua produção. Ponto 2. Complicações, às vezes, de liberação de licenças. A gente teve... Eu vou contar um caso clássico aqui. A Pormada queria dobrar a sua planta da sua fábrica, ali, até no período que eu era prefeito. Uhum. A gente tinha uma complicação de licenciamento por causa de um córrego que a gente tem que achar possibilidades para que a gente auxilie o empreendedor aqui, para que não fique refém de órgãos ambientais, de promotoria, para que a gente abra um bom diálogo para tornar possível situações que não são ilegais, ache respostas. E também essa parte que a gente tem de mão de obra. A gente fala, em União da Vitória não falta emprego, sabe? Mas falta às vezes a gente ter mais qualificação. Quem falar que não tem emprego em União da Vitória não é uma verdade. A gente tem as indústrias aí necessitando de pessoas, né, postos de trabalho aberto, e a gente precisa realmente quando vem uma empresa para gerar 1.000, 2.000 empregos, ela não vai talvez conseguir, vai ter que vir gente de fora para a União da Vitória para que supra essa necessidade de mão de obra direta. Então, mas eu diria que é principal infraestrutura rodoviária, BR-476, BR-153. Esse é o grande gargalo. É um problemaço que a gente tem que ter alguém que resolva. Muito bem, para a gente encerrar, você já falou no início da entrevista, e essa é uma pergunta que eu faço também a todos que participam aqui, e todos são unânimes em dizer que todos os prefeitos que passaram pelo município tiveram a sua contribuição. Mas, Santinho Roveda, quem foi, na tua opinião, o melhor, ou pode citar até mais de um, os melhores prefeitos de União da Vitória? Você é um cara novo, né? Não pegou tantos prefeitos como o seu Ayrton, por exemplo, que viu, né, a história sendo escrita aí por mais anos. Mas quem, na tua opinião, foi o melhor prefeito de União da Vitória? O melhor prefeito de União da Vitória foi o seu Ayrton Roveda. E por quê? Eu acho que é simples, é bem simples. É o que o governador faz até à frente do posto dele. Ele não incomoda, não persegue, unido em paz, sem brigar com a Assembleia, sem brigar com o Tribunal de Justiça, sem brigar com ninguém, né? Deixando o Estado andar, não perseguindo. Então, o Ayrton Roveda me ensinou que se você cria um ambiente otimista, se você conversa, se você atende, se você ajuda, auxilia, as coisas vão para frente. E ele teve um período em União da Vitória que tudo aconteceu de maneira muito positiva, né?
tudo fluiu bem. E ele sempre se colocou como mais um auxiliar dos empresários, dos trabalhadores. E deu certo. Eu segui essa receita de bolo, sigo o mesmo caminho, que é igual do governador Ratinho Júnior. E como a gente tem um Paraná unido e em paz hoje, eu garanto para vocês que a gente vai ter muito em breve. Se não for nessa agora, nós vamos ter sim, que é o meu sonho, ter um Brasil unido e em paz que vai dar certo. O Brasil não é o Brasil, o país do futuro. O Brasil é um país que precisa de alguém que lidere com serenidade, com humildade, com disposição para fazer com que quem é brasileiro acorda cedo tenha a possibilidade de crescer na vida, né? Que tenha possibilidade de ganhar dinheiro, de viver bem. Essa é a nossa grande intenção. Eu quero falar também uma coisa que é legal, que de vez em quando, em certas situações, me coloco em uma saia justa e eu não acho agradável. Fui eu o grande responsável realmente por fazer a PPP de iluminação, né? Uhum. Eu não sou de falar muito disso, porque de vez em quando, acho que até recentemente questionaram essas situações da PPP. Grandes municípios fizeram PPP de iluminação, que não é só de iluminação pública, abrange outros serviços públicos fundamentais, certo? E o governo do estado do Paraná está dando agora para municípios, que não é o caso em União da Vitória, possibilidades de investimento, e o governo do Paraná investe em compra de lâmpada, né, para LED, mas não de manutenção. Então, deixar claro o seguinte: a PPP que eu criei, que fiquei anos trabalhando, não criei em 5 segundos, né? Até está no meu livro que lá atrás que ia ser implementado pela iluminação, que não foi, né? Quem implementou agora foi o Ari Carneiro, junto com os vereadores, e eu acho que foi uma acertada, né? Tava paralisada, tava judicializada, eu acho, nem sei como é que tava, em que pé que tava isso aí. Mas a PPP de iluminação, essa de União da Vitória, não tira dinheiro dos cofres públicos. A prefeitura não paga nada, né? Eles recebem ali o recurso que tem da iluminação, que já tinha a taxa de iluminação, e a empresa é responsável. No meu tempo, por exemplo, eu assumi da prefeitura anterior, era mais de 200 mil por mês que tinha que pagar para a empresa trocar a lâmpada essas lâmpadas amarela Jaguara, sabe? Uhum. Que não dão iluminação. A cidade era um breu. Então a gente teve essa situação e eu digo que acho que o Ari fez bem, né? Acho que vai dar uma resposta imediata, como nós já iríamos dar lá para a população. E isso foi um pouco questionado, eu achei meio desagradável certas colocações que foram feitas até, né? Assim, e eu acho que a população só ganha com isso. Tenho certeza que a União sobe um degrau aí para a gente ter cidadania e segurança. Uhum. Iluminação melhor também é segurança, em todos os sentidos. Se eu sair na rua com mais iluminação à noite, eu vou estar me sentindo mais seguro. Se eu sair dirigindo uma moto, um carro, né, no trânsito, numa cidade até que tem bastante neblina como a nossa, com uma iluminação melhor, eu não vou bater, eu não vou atropelar ninguém, né? Então tem essas situações onde a gente melhora a vida de todo mundo. Eu acho que é importante deixar claro essa situação, porque eu não me omito de nada, às vezes não coloco o assunto na mesa que eu não acho relevante. Mas acho importante que a população entenda isso como um grande ganho. Então, só para a gente, então, aproveitando teu gancho aí, só para a gente finalizar essa questão, o ex-prefeito Bachirabas, ele foi... Que é meu amigo, eu vice, respeito. Né? Sim. E estava com você na época da criação, digamos assim, dessa PPP. Ele foi um crítico, né, da PPP durante a gestão dele. Mas eu respeito. Isso te chateou de alguma maneira, não? Não, tanto que eu nunca nem comentei, né? É uma decisão que o gestor tem, e eu respeito o Bachir. O Bachir é meu amigo, uma pessoa que eu vejo que fez um trabalho assim ao máximo, com uma equipe boa também, que foi possível. Como eu falei, eu não tenho discordância grave com ninguém, mas acho que é importante ter sido executada, sabe? Eu fico satisfeito, acho que é legal. A Dona Maria ganha, o seu José ganha, a União ganha, né? E rápido, já, né? Não vai demorar mais 10 anos. Era triste como estava a nossa cidade, ainda mais olhando o Porto União ali, toda organizadinha e tal, né? É complicado. Então, e a gente está levando também luz de LED para cidades até 50 mil habitantes. O governo do Paraná. Como a gente está levando, a gente vai pavimentar várias ruas aqui em União da Vitória, asfalto novo, vida nova, programa nosso, do governo do estado. Junto ali, Alexandre Cury, o Sembacre, governador Ratinho Júnior, eu, Santinho Roveda, todo mundo abraçado com grandes e bons programas, né? Mas não era o caso em União da Vitória. União da Vitória não ia se enquadrar nessa situação. Então, acho que é importante.
Valeu. E mandar um abraço aqui para os ex-prefeitos, né? Por favor. Mandar um abraço pro Gilberto Brites, pro Pedro Ivo, pro Ulsenbach, que foi prefeito, pro meu pai, pra família Borer, Fernando Borer foi prefeito, né? São meus amigos. Juco. O Juco, meu amigão, em 2014, me ajudou pra caramba lá na eleição, também tava junto comigo. Quem que eu não falei? O Bashir, quem mais? Me lembra aí. Eu acho que são esses, né? É. Os do meu tempo, né? Do nosso tempo. Do nosso tempo. Você tem quantos anos? Eu 46, tô mais velho que você. Ah, tá mais velho. Mas tá com cara de eu tô mais judiado, acho. Mas é só a casca, por dentro tá... Tá certo. Valeu, Obrigado. Santinho Roveda, ex-prefeito de Nona Vitória. Obrigado, Santinho, por participar aqui desse quadro, né? O Santinho foi prefeito entre 2017 e 2020. Um grande abraço. Deixa eu só fazer uma última também. Vai lá. Bem rapidinho. Que é interessante. Eu trouxe aqui, a gente fala de coisas gigantescas, mas assim, lembranças que a gente teve, né? Que são importantes, que a gente teve participação, inclusão, né? Na agricultura, a gente fez a reconstrução da Ponte do Palmital, a gente fez novos poços artesianos, a gente fez lá a Marechal Deodoro, as pessoas não sei se lembram, assim, tipo na Limeira. Na Limeira, a gente não tinha passeio, a gente não tinha calçada na Limeira ali, né? A gente não tinha... O asfalto era terrível. Aqui do trevo do SESI, que o trevo também era totalmente desconfigurado, o trevo a gente arrumou, até lá, quase no Bela Vista, lá em cima, né? Então a gente arrumou toda essa situação, organizou, a gente fez aí a casa de produção da terceira idade, ônibus da terceira idade, o piso, a troca ali da estrutura, a gente entregou as casas lá no São Gabriel, mandar um abraço pro povo lá. Tinha a situação da estrutura do Obras, da Secretaria de Obras, que estava caindo ali perto do Rio Iguaçu, né? Há anos já, todo o maquinário ali meio que no tempo, ia desabar a estrutura do Obras, a gente fez a alteração, levou lá na Fricesp, a Fricesp também que tinha a situação de abandono total. Hoje em dia, depois do projeto HF, Hortifruti, que a gente criou na agricultura, a gente tem ali um centro de distribuição, um supermercadista que atende toda a região. A gente também fez a causa animal ter mais investimento para que as pessoas que têm aí seu pet também pudessem ter um recurso nas clínicas, castração. A gente fez dentro da parte interna da prefeitura licitação ao vivo para dar transparência, isso foi inovador, imitado por vários municípios. A gente fez a implantação da Defensoria Pública para atender quem não tinha recurso financeiro, que não tinha advogado, para a Defensoria estar em União da Vitória. Doamos o terreno para o novo fórum, para a nova promotoria que a gente tem aí. A parte de vídeo monitoramento nós não tínhamos na cidade, conseguimos implementar. A gente fez a lei da inovação, trouxe a estrutura e o Instituto de Criminalística, que nós só tínhamos o IML, agora temos uma equipe aqui, uma estrutura que dá agilidade para a solução de crimes e investigação. Fez a reforma do Antíoco Pereira, que era uma nojeira, um depósito de entulho. Hoje em dia a gente tem um novo... voltou na minha época o Iguaçu, né? Forte com tudo. A gente quer que sempre esteja bem, né? Mas mandar um abraço para os diretores, que sempre se esforçam bastante. Tem todo dia o pessoal andando lá, né, com dignidade. A gente teve a reforma da Praça do Expedicionário, a Praça Coronel Amazonas também, que era um antro de drogado, a gente organizou, as famílias utilizam, instalação de academia ao ar livre, instalação de parquinho, festival de verão. Então, a gente teve o programa paralímpico, era super incentivado, van, viagem, participação em torneios, as mini arenas em todos os bairros a gente conseguiu levar, né, para as pessoas jogarem futebol, se divertirem, em família e tudo. Capacitação profissional que a gente fez, a Casa do Empreendedor que a gente tinha ali, fez a participação com o Sebrae, era um mictório praticamente ali na Manuel Ribas. Fizemos toda a revitalização na Manuel Ribas, municipalizamos leis lá na Ponte do Arco, que era estadual, toda a reforma dela inteira, a parte ali da canaleta organizamos, revitalizamos, toda iluminada em LED também desde aquela época, reforma em todas as escolas do município, uniforme novo, bolsa de estudo que a gente conseguiu fazer também.
É, coisa pra caramba. Doação do terreno para a Unespar lá em São Cristóvão, que a gente doou para fazer mais uma estrutura. Vamos ver lá. O bloco novo que a gente fez do IFPR. Doação do primeiro salário, quando eu entrei, a farmácia do município não tinha remédio, estava tudo ferrada. A gente doou o primeiro salário, eu, todos os secretários. Isso foi inédito, repercutiu no Brasil inteiro, que a gente conseguiu fazer a nova estrutura da farmácia do município e recolocar todas as farmácias. A articulação da hemodiálise, que na época ia sair, e a gente fez todo o trabalho para que não perdesse esses... Na época era 50 e poucas pessoas, hoje acho que é 70 sendo atendidos aqui. Iam ter que pegar ônibus para fazer hemodiálise em Irati ou em Curitiba. Nova UTI neonatal que a gente conseguiu fazer. A estrutura do Cisvale, que na verdade hoje a gente tem a finalização da construção com a prefeita Fernanda, à frente do Cisvale. E a gente vai ter uma estrutura ali que vai ser um mini hospital atendendo toda a região. Eu vou estar aqui na organização. Trouxemos também o SAMU. Nós éramos a última região do estado que não tinha o SAMU aqui presente e conseguimos trazer o SAMU também para cá. Vamos ver o que mais. Coisa pra caramba. A Rota das Cachoeiras, lá sul, que a gente reorganizou. Parceria para reformar Maria Fumaça, que hoje a gente tem aí o trem das etnias. Vamos lá, é isso, mais um monte de coisa aqui, mas daí eu vou ficar te enchendo o saco aqui com um troço do meu tempo lá, mas que fez a diferença na realidade atual do União da Vitória. Até que a gente tem outro compromisso agora. É verdade, vamos lá. Abraço, Santinho, obrigado. Obrigado, mais Peruzzi. uma vez, abraço para você e boa sequência de trabalho lá no Detran do Paraná, que você tenha muito sucesso por lá. Obrigado, contem comigo, vamos em frente e vamos trabalhar. Valeu!